Promessa de grande público mais uma vez, né? A torcida do Flamengo ter feito um papel espetacular nas arquibancadas do Maracanã. Notícia ruim para os palmeirenses, primeiro falando sobre Libertadores, hein? Danilo foi julgado hoje, pegou 2 jogos de punição pela expulsão contra o Galo, aquela solada, né? Na canela do jogador do Atlético Paranaense, então tá fora dos 2 jogos das semifinais. É rigoroso, hein? Olha aí, ó, a manchete lá no GE. Globo. O Danilo, então, tá fora dos 2 jogos contra o Atlético Paranaense, só volta caso o Palmeiras se classifique para a decisão da Libertadores. E o Scarpa, por sua vez, foi punido com um jogo só, então tá fora do primeiro jogo, né, já na terça-feira. O Scarpa não joga lá em Curitiba, na Arena da Baixada, mas pode voltar no jogo da volta no Allianz Parque, na cidade de São Paulo. Nesse jogo de amanhã, time completo, hein, Paulo Nunes? O Abel não tá querendo saber de poupar, não. É verdade que não jogou nesse meio de semana, né? Porque o Palmeiras já acabou eliminado da Copa do Brasil. Tem o jogo da Libertadores na terça-feira, mas ele não vai poupar, não. Vai com tudo amanhã e com tudo na terça. Ele já mostra aquilo realmente que ele tá, desde o começo do campeonato, que ele tá muito motivado pelo Campeonato Brasileiro. Né, os jogadores do Palmeiras também estão e eu penso da mesma forma também. Se eu tenho uma oportunidade, né, de conseguir manter, pelo menos manter essa diferença ou aumentá-la, eu tenho que usar aquilo que eu tenho de melhor. Né? E o Palmeiras vem, se você analisar bem, ele vem de três praticamente finais, né, contra os vice-líderes. Era o Corinthians no momento, ele passou pelo Corinthians. Era o Flamengo em outro momento, ele manteve a distância. E agora ele tem o Fluminense. Então, assim, eu acho que o pensamento em gerir esse equilíbrio das Copas e da Copa e do Campeonato Brasileiro, eu acho que ele está fazendo perfeitamente. É duro fazer essa análise, né? Mas dá para dizer, PVC, que foi bom para o Palmeiras ser eliminado da Copa do Brasil, porque ele tem conseguido ter folgas nos meios de semana, né? Em algumas das semanas, quando tem Copa do Brasil, por exemplo, o Abel pode treinar o time, recuperar jogadores e ir com gás total, tanto no Brasileiro quanto na Libertadores na terça-feira. Só rapidinho, mas só passando para ele, desde o começo, era muito claro, não sei se você concorda comigo isso. A Copa do Brasil, não é porque o Palmeiras saiu também, não, mas a Copa do Brasil era visto lá dentro como uma possibilidade de ser a terceira via, assim, de terceira prioridade. Prioridade mesmo de começar, até porque o Abel já tinha ganho, a Libertadores é indiscutível e o Campeonato Brasileiro ele não ganhou. É muito legal ganhar a Copa do Brasil. Claro que é. Mas assim, claro a questão... Tem cada momento... Ninguém quer sair, né? Cara, ninguém quer sair da Copa do Brasil. Mas estou dizendo que depois que saiu, acabou se tornando bom para o Palmeiras? Então, no ano passado o Abel escreveu exatamente isso no livro dele. O livro Cabeça Fria Coração Quente, ele diz exatamente isso. Que ele não queria sair contra o CRB, mas que sair para o CRB deu tempo para treinar e ganhar a Libertadores. Cada clube tem seu momento de história. O Palmeiras hoje faz 108 anos, inclusive, de vida. Parabéns a toda a nação palmeirense. 2 anos atrás, quando o Palmeiras estava distante de ganhar o Campeonato Brasileiro, que terminou em 7º lugar, em 2020, e a Libertadores tinha uma semifinal para jogar contra o River Plate, e depois, se passasse pelo River Plate, ia jogar contra o Fluminense, contra o Santos, naquele momento para o Palmeiras, era muito importante ganhar a Copa do Brasil. Hoje, para o Palmeiras, bicampeão da Libertadores, é claro que você olha de uma outra maneira para o Brasileiro e para a Libertadores. Por isso, no caso do Palmeiras, a Copa do Brasil passa a não ser tão prioritária como foi em outros momentos da sua história. Em 2012, quando ganhou, era a Copa do Brasil que tinha para ganhar. Em 98, quando nós ganhamos, a contratação, quando o Felipe fala comigo, o Felipão, a prioridade era a Copa do Brasil para chegar à Libertadores. Era a Copa do Brasil. Chamavam de caminho mais curto, né, para chegar à Libertadores. Então tem momentos diferentes de história. Hoje, para o Fluminense ganhar a Copa do Brasil, é sensacional, porque o Fluminense... São Paulo. O Fluminense está brigando para ser campeão brasileiro, mas ganhar a Copa do Brasil para o Fluminense, que não ganha a Copa do Brasil desde 2007 e que não ganhava título, tirando a Primeira Liga em 2016, não ganhava título dos que existem ainda desde 2012, ganhar a Copa do Brasil é tudo, é muito importante. Agora, ninguém quer sair. Acho que cria um certo conforto. A tabela do Palmeiras continua sendo difícil mesmo depois do jogo de amanhã, porque semana que vem é Bragantino fora de casa, né? Aquilo que a gente está chamando a atenção já há 4 semanas. O Palmeiras foi o melhor visitante do primeiro turno. Por quê? Porque ele joga muito bem fora de casa e porque ele pegou os times mais fortes da tabela, os 8 primeiros do primeiro turno ao final dessa primeira metade, jogaram no Allianz Parque.
Então você jogou fora de casa com os times que estavam na parte de baixo da tabela, tirando o Flamengo. Agora você joga em casa contra o Flamengo e fora de casa contra o Fluminense, contra o Corinthians, contra o Atlético Paranaense, contra o Internacional, contra o Bragantino. Então tem essa dificuldade que está posta e ganhar amanhã do Fluminense não vai ser simples. Claro que não, até porque a gente tem uma ilustração aí de uma pesquisa que foi feita pelo pessoal lá do Espião Estatístico sobre as duplas mais goleadoras do Brasil, as mais bem entrosadas, dá para dizer assim. E sabe qual é a dupla mais letal do Brasil? Arias e Cano. Arias e Cano. Essa, vale dizer que não é uma somatória de gols dos dois jogadores, mas sim gols marcados com passe um do outro. Direto. Então só vale passe do Cano pro Arias, do Arias pro Cano. Então essa é a pesquisa. Vamos dar uma olhadinha, porque eles são os primeiros colocados, né, nessa pesquisa aí, feita pelo Espião Estatístico. Eles juntos têm 9 gols marcados. Passe do Arias pro Cano, do Cano pro Arias. A segunda principal dupla é Arrascaeta e Pedro. Olha aí, ó. Tá a listinha para vocês na tela. Arias e Cano, 9 gols. Arrascaeta e Pedro tem 8. Nicolas e Vinícius do Goiás tem 7. Pedro Raul é o artilheiro, mas aí a gente está dizendo de passes de um para o outro, né? Então Vinícius e Nicolas trocaram passes e chegaram a 7 gols, um passando a bola para o outro. Dudu e Rafael Veiga, 6. Hulk e Nacho, 5. Moisés e Robson do Fortaleza, 4. Ângelo e Marcos Leonardo do Santos, 4. Arthur e Luan Cândido, 4 do Bragantino. Kleber e Vina, 4. Ou seja, dá para perceber que Arias e Cano estão se entendendo muito bem, né, Paulo? E é importante você analisar isso, é a maneira que o Fernando Diniz coloca a equipe do Fluminense para jogar. Eles estão se encontrando, né? Exato, eles se procuram. Você analisar o jogo, o Cano, e aprendeu muito e é inteligente para isso, os espaços que ele busca dentro da área é sempre ao contrário, né, do que está o Cano próximo dele. Então, assim, a capacidade que ele tem de raciocínio, e aí entra, para mim, na minha opinião, o melhor jogador do Fluminense. Para mim é o Arias. O que ele está jogando é absurdo. Questões de movimentação, né, de controle de jogo, do 1 contra 1, da finalização, da busca do passe que quebra essa linha. Ele é o jogador que mais tenta passes que quebra, às vezes ele Tem entrado na área, né, Paulo? Sempre, direto. Então, assim, o crescimento dele, a gente sempre fala do treinador, né? E o Fernando Diniz, ele é ótimo nisso. Ele potencializa muito, né? Ele melhora o jogador. E quando você tem um cara com a capacidade que tem o Arias, para o time do Fluminense criar jogadas e aparecer, é fundamental. O PVC preparou para a gente uma análise tática aí sobre o Fluminense, né, PVC? O que você vai mostrar? Primeiro, olhar como o Fluminense abre a defesa adversária. O objetivo disso aqui é mostrar exatamente isso. A bola está com o Samuel Xavier. Você tem Balbuena, Gil Balbuena, Fagner. Cadê o Fábio Santos? Não está na imagem, ele deve estar aberto do lado esquerdo lá, né? Vamos ver, então. A bola vem do Samuel Xavier para o... Vamos ver quanto vai dar aqui. Cris Silva. Cris Silva. Olha aqui. Vamos voltar para o cálculo. Um passe de 39 metros. Uhum. De um lateral para outro. De um lateral para o outro. E assim você está abrindo o campo. O Samuel Xavier vem por dentro. À medida que o Samuel Xavier vem para dentro, o Matheus Martins vai para fora. Por isso que ele não está na imagem. E cadê o Arias? Que é o ponta, em teoria. Exatamente. Ele está aqui. Ele está na faixa central. Quem está marcando o Arias? Ninguém. Ele está quebrando as linhas e quebrando a linha total ali. Ó. Totalmente. Ele está totalmente solto por dentro. Girando perto da área. Mas a questão aqui do Fluminense, uma parte dessa história é abrir a defesa do adversário. E o Fluminense vai tentar fazer isso com o Palmeiras amanhã. Por isso que nós estamos mostrando aqui. Fluminense e Corinthians, estamos pensando no jogo do Palmeiras. A bola invertida, vai seguir a jogada, o Gil vai tirar e o Arias vai finalizar. Olha quem chegou aqui. Arias. Não, quem chegou aqui? Do Fábio Santos, que estava aberto lá na... A defesa estava escancarada. Sim. Por que ele estava lá? Quem estava chegando. Matheus Martins devia estar bem encostado na linha lá. Exatamente. Então você abriu a defesa inteira. Você abriu a defesa inteira com essa ação de jogar o Cris Silva de um lado e de jogar o Matheus Martins do outro. Você
escancara. É uma coisa que o Palmeiras vai tentar evitar fazer. Como é que ele vai tentar fazer? Vai puxar o Scarpa por trás para tentar fazer a linha de 5? Acho que não. Acho que ele vai tentar fazer fechando a área e acompanhando os pontas pelos lados para não deixar Samuel Xavier e Caio Paulista jogarem. Mas uma hora o Fluminense vai conseguir abrir essa defesa. E ali teve um erro também, né? Quando você faz isso aqui, o setor defensivo abrir, alargar, você tem que trazer um volante para cá para fechar esse espaço que está sendo feito. E ninguém acompanha o Arias, né? Ele está completamente sozinho. E aí você vê que eles estão correndo para trás. Quando você vê o volante ou o zagueiro correndo para trás, ele já está perdido. E aí chega muito tarde. Olha onde está o Duqueiroz. Olha onde está. Chegando agora. A bola já está dentro da área, dentro do gol. Olha, vamos ouvir um dos personagens desse Fluminense. A torcida adora. Paulo Henrique Ganso falou e a gente vai ouvir o camisa 10 do Flu agora aqui no Troca de Passes. Um jogo especial, né? Se tratando de uma grande equipe que é o Palmeiras, né? Atual bicampeão da América, né? Um dos melhores times do Brasil e do continente sul-americano. A gente tem que estar 100% concentrado, sem comer zero erros, né? Do que a gente vem cometendo nesses últimos jogos, zero erros, para a gente poder fazer a nossa vitória e ainda mais tratando de um confronto direto. Confronto diretíssimo, né? Se o Fluminense quiser sonhar com o título brasileiro, precisa de uma vitória contra o Palmeiras nesse jogo de amanhã, às 7 da noite, no estádio do Maracanã. É isso aí, galera palestrina. Obrigado por assistir o vídeo, e não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E deixe seu like e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que posto aqui no canal. Compartilhe o vídeo para que mais palmeirense venha conhecer o canal Verdão de Coração. E venha ficar por dentro de todas as informações do nosso Verdão. Avante palestra! Tamo junto! Valeu!